notícia de hoje vai continuar falando de alguns exercícios que normalmente nós realizamos dentro das salas de musculação. E a primeira proposta qual é, Wilson? Então, hoje a gente vai começar falando sobre o exercício de abdutora e posteriormente de adutora. São dois exercícios que trabalham a musculatura que está ligada ao quadril, que é importante para a estabilidade dessa região e favorece também a boa estabilidade do joelho. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre o exercício e como realizar ele com eficiência. Wilson, e na cadeira abdutora, para que é interessante estar prescrevendo esse tipo de exercício? Na verdade, esse exercício, né, a gente chama de cadeira abdutora porque ele lá trabalha os músculos abdutores do quadril, faz a abertura, né, do quadril. Então, é importante que todas as pessoas que venham a realizar um programa de treinamento para membros inferiores fortaleçam essa musculatura. Então, a cadeira abdutora é uma alternativa. Muitas vezes não é a melhor, a gente vai explicar daqui a pouco por quê. No entanto, ela deve ser utilizada em todos os programas de treinamento, mas principalmente quando iniciamos os treinamentos, né? Já que o indivíduo que é mais sedentário tem essa musculatura fragilizada, né? Então, a pessoa que não faz uma atividade ou malemar faz uma caminhadinha, essa musculatura vai estar muitas vezes fraca, que vai dificultar exercícios de maior intensidade, como um agachamento, ou como realizar exercícios de salto, ou a própria corrida. Então, ele deve fazer parte de um programa de treinamento para iniciantes. Como que é executado? Simplesmente o ato de abrir e fechar? Isso. Por mais que seja um exercício aparentemente simples, por conta da simplicidade, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes, né? O exercício, por conta da estrutura do equipamento, a partir do momento que você realiza a força de um lado, o outro lado também se move. Então, tendo essa situação, a gente corre o risco de muitas vezes utilizar o lado que é mais forte e não dar ênfase do lado que é um pouco mais fraco. Pode promover um desequilíbrio entre membros. Então, geralmente é isso que acontece. A pessoa já é um pouco mais forte de um lado e muito mais fraca de outro. Então, involuntariamente, eu ponho força no lado mais forte. E a gente não consegue perceber isso às vezes, né? Quem vai perceber isso é o próprio praticante ou mesmo um profissional mais especializado que possa observar alguns detalhes. Então é importante que a gente aponte alguns pontos importantes. Primeiro, a postura no equipamento. Então a postura, independente do equipamento, se ele tem uma inclinaçãozinha mais para trás ou não, a gente tem que manter a coluna toda apoiada nesse apoio. A gente tem os ossinhos que a gente chama ossos do isquio, né? Os ossos do isquio, aquele ossinho que a gente senta em cima deles. É importante que a gente tenha, né, consciência de estar sentado muito bem em cima deles. A gente sinta essas duas regiões quando a gente mantém o apoio, né, o bumbum apoiado no banco. Então, segurar no apoio lateral não é simplesmente para você não escorregar do banco, é para você fazer uma compressãozinha e ter certeza que os dois lados estão bem apoiados de forma igual, né? Outro ponto importante são os apoios do pé. Então, outra forma para a gente amenizar essa possibilidade de estar jogando mais intensidade num lado que no outro é você fazer pressão. O exercício de membros inferiores, ele não deve ser localizado só onde que a gente acha que está sendo exercitado. A gente tem que começar desde lá do calcanhar, panturrilha e toda a coxa. Uma consciência corporal. Exatamente, é um conjunto. Então, a partir do momento que eu faço pressão no apoio, dos dois lados de forma igual, eu vou perceber que em alguns momentos eu posso priorizar mais um lado. E aí, a partir dessa consciência, você vai tentando manter a distribuição adequada entre os dois membros. Então, por isso que a gente falou inicialmente, que esse exercício, às vezes, ele pode ser indicado ou não, né, para um determinado indivíduo. A partir de uma avaliação que já foi determinada uma diferença grande de força dos dois lados, é mais interessante a gente realizar outros exercícios para essa mesma musculatura, como os exercícios em cabo, que a gente pode até posteriormente mostrar, para que a gente melhore esse equilíbrio muscular. A gente tendo esse cuidado, o exercício, né, nesse equipamento, ele é muito bem-vindo e deve fazer parte do programa de treinamento desde iniciantes e avançados. Não é porque eu já sou treinado que eu não devo fazer. A partir do momento que eu deixo de estimular essa musculatura com outros exercícios, eu tenho uma redução da força dessa musculatura, muitas vezes regredindo a estados próximos do inicial. E amplitude, eu vou abrir até onde eu suportar? Isso, essa outra pergunta muito importante. A amplitude, muitas vezes, ela deve ser priorizada. No entanto, pensando naqueles outros pontos que a gente apontou,
da postura do apoio, bumbum, a amplitude deve ser máxima até o ponto que eu consiga manter estabilizado o abdômen, dessa forma a pelve, e que eu não faça deslocamentos da região lombar do apoio. Então, se eu conseguir manter essa parte estabilizada, eu devo fazer o máximo de amplitude. Então, se a partir do momento que eu abra muito, eu tenho uma perca do abdômen, né, da estabilidade, então aquela amplitude já não é favorável. Então, essa amplitude deve ser o máximo que eu consiga realizar sem fazer movimentações inadequadas para a pelve e para a lombar. Normalmente, nós vemos nas salas de musculação, quando as mulheres elas inclinam o tronco à frente, isso é interessante ou não? Quando a gente faz a inclinação à frente, a gente tem isso. Vamos pensar que ela tem um apoio que segura em mim. Geralmente os equipamentos têm um apoio. Quando eu faço essa inclinação, eu tenho um estiramento, né, muito pequeno do glúteo máximo. Então, às vezes a inclinação é tentando favorecer a ação de determinada porção do glúteo máximo. Só que essa inclinação, ela, como eu acabei de falar, ela pode causar um leve estiramento da musculatura que favorece a ativação do glúteo máximo. No entanto, a gente tem que analisar muito o custo-benefício. Então, assim, como uma variação, talvez não traga malefícios. No entanto, a gente não pode realizar ele pensando em modificar totalmente a ação do exercício, que não vai acontecer isso. Então, se torna uma variação. Se ela der condições, como a gente fez aqui, de um apoio, ela não é contraindicada. No entanto, se é feita, como nesse equipamento, que não é favorecido, né? Que não tem um apoio à frente. Se ele for feito de uma forma que desfavoreça a boa estabilização e a utilização de sobrecarga, porque queira ou não, a sobrecarga, o peso imposto é importante para o fortalecimento e para o trabalho, então perde-se o benefício. Então a gente tem que analisar custo-benefício. Se tem uma situação cômoda, que não perturbe a boa eficiência do movimento, estabilidade, tudo bem. No entanto, não se ganha muito com isso. Ok. E no próximo bloco, mais exercícios aqui no Mexa-se. Não saia daí, voltamos já.